estudar algo parecido, que eu mesmo já estudo efetuando as atividades, fica mais fácil, mais prático eu deixar no caderno. Assim, não tem problema, você pode deixar no caderno sem problema nenhum, tá? Só o encaminhar, o enviar para o professor é que talvez no formulário seja até mais simples. Para você ter ideia, Farley é segundo ano, Farley está encaminhando arquivos feitos no Word. Tá ótimo de corrigir, sabe? Porque chega, o arquivo vem legível, não demora para abrir, a foto ela demora para abrir, demora para girar, é bem complicado, né? Mas vamos fazendo aí da melhor forma possível. O importante é fazer a atividade, tá? Good morning, bom dia. Eu coloquei para gravar e Catarina estava falando, mas agora sim, vamos dar início à nossa 7ª semana de aula, né? Lembrando que pelo registro oficial, nossa primeira unidade, que é essa que estamos vivendo, ela termina na próxima sexta-feira, dia 30, tá? Ao final, eu vou deixar alguns avisos aqui gravados, porque aí os colegas que não assistiram a aula poderão assistir, tá bom? Faço uma solicitação a todos, utilizem o Google Formulários o máximo possível, quando disponibilizado para vocês, inserir uma tarefa. Se tiver algum formulário, evite mandar fotos, por favor. E quem for mandar arquivo, quem fizer no Word ou em algum outro editor de textos e salvar e mandar o arquivo, lembre-se de abrir, porque eu recebi alguns que eu precisei solicitar autorização do aluno para olhar o arquivo. Então, se for fazer o arquivo e mandar o arquivo digital gravado, lembre-se de ir lá no Google Formulário, perdão, lá no Google Drive, abrir o arquivo e deixar para que eu possa acessar direto. Porque senão você me manda, eu vou olhar, vou ter que pedir a permissão, aí você vai ter que me dar a permissão para eu poder olhar, abrir. Então, isso pode demorar um pouco, tá? E se tiver formulário, preencha o formulário. Não tem problema você fazer no seu caderno, você fazer seu arquivozinho de texto lá no seu computador, deixar na pastinha ou lá no smartphone, não tem problema, né? Copia o texto, cola lá no formulário e envia. É bem simplesinho. Se está no caderno, abre lá o formulário, digita e manda. Até porque as tarefas não estão sendo, pelo menos as minhas, não estão requisitando coisas muito grandes, né? 5 páginas de texto. Eu não estou pedindo coisas do tipo. Então, não fica muito complicado, não. Mas vamos lá, nossa aula de hoje, nossas aulas de hoje, tá certo? Eu vou projetar uma tela aqui para vocês. Essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais rápida. Vamos aqui ao nosso caderno de apoio. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Chegou. Caderno de apoio. Explorando a trilha. E aí eles começam, né? Quantas descobertas boas até aqui, não é mesmo? Respire fundo e vamos continuar a trilhar como um novo desafio. Você conhece alguma... Ah, sim, aqui agora nós vamos. Você conhece alguma estratégia técnica de leitura em inglês? Ou seja, estratégias que nos auxiliem na leitura, interpretação e compreensão textual? Não? Bom, preparados para conhecer? Não, vocês conhecem, né? Vocês conhecem o scanning, o skimming, né? Principalmente são as que vocês mais usam, o prediction, não sei se vocês usam, mas scanning e skimming, eu tenho certeza que é o que vocês mais usam. Aí ele diz, elas ajudarão a ler textos com maior facilidade, principalmente quando você não tiver acesso a ferramentas de tradução, em exames de vestibular, como o Enem, né? Abaixo temos algumas estratégias. Existem outras, possível que seu professor aplique no decorrer da unidade, a fim de ajudá-lo a avançar. Bom, nós conhecemos o scanning e o skimming, né? O scanning é uma leitura rápida, superficial, buscando informações específicas. O skimming é uma leitura um pouco mais aprofundada,
né? Basicamente, vocês usam as duas mescladas, né? Porque vocês vão na questão, vocês dão uma olhadinha na questão para ver o que quer saber, corre lá no texto e dá uma procurada, e nessa pegada é que vocês vão fazendo as atividades de interpretação de texto. Mas nós temos algumas outras coisas que podem nos auxiliar na leitura de um texto em língua inglesa. Por exemplo, cognates. São cognatos, são as palavras cognatas. Se eu não estou enganado, que eu fiz isso com uma turma, eu fiz isso acho, com duas turmas. Eu, numa aula anterior, eu mostrei para vocês cognatos, né, uma apresentaçãozinha com cognatos. Falsos cognatos, cognatos verdadeiros e tal. Inclusive, tem lá no meu blog, tem. Eu vou até colocar o link na hora que eu estiver postando a tarefa para vocês. Bom, cognates, cognatos, são termos em inglês semelhantes ao português. Por exemplo, important, necessary, modern, dictionary, manual, interpretation, vocabulary, radio, cinema, math, e etc. Nós temos algumas divisões aí dos cognatos. Nós temos as idênticas, que é o caso de radio, hospital, são idênticos. Nós temos manual. Nós temos os casos dos parecidos, naquelas bem parecidas, como é o caso de necessary, modern, interpretation, perdão, interpretation não. Pode ser interpretation também, que são aquelas que você olhando para a palavra em português vem à sua mente, mas elas têm uma pequena diferença na escrita, né? As idênticas não, elas escrevem da mesma forma, pronúncia um pouco diferente, mas as parecidas, elas têm uma diferença igual necessary, que é necessário, né? Tem uma diferençazinha ali no final na escrita. A pronúncia é diferente da pronúncia em língua portuguesa, evidentemente, mas você ouvindo, você percebe. Modern, né, que é moderno, do mesmo jeito. Temos as vagamente parecidas, que são palavras que, assim, elas lembram as palavras de língua portuguesa, né, mas elas têm uma diferença razoável na escrita, né. Isso tem lá na minha apresentação. Eu vou colocar o link lá. Alguém pode abrir o microfone e me dizer se eu já apresentei cognatos para vocês nas semanas anteriores? Alguém que assistiu às aulas? Sim ou não? Eu vou continuar aqui, tá? Eu me lembro, Luciano, de você ter comentado sobre os cognatos. Algumas palavras que são muito semelhantes, são iguais, e outras que são semelhantes, mas não têm o mesmo significado. Exatamente, são as falsas. Eu tinha uma apresentaçãozinha do PowerPoint, eu acho que eu até passei para vocês. Eu me lembrei que eu tinha feito isso com 2 turmas. Bom, continuando nos cognatos, ele diz assim, mas cuidado, também existem os falsos cognatos, termos que apresentam escrita semelhante ou parecida. No entanto, apresentam significados totalmente diferentes. Exemplo, pretend, que parece pretender, mas a tradução é fingir. Gracious, que seria gracioso, graciosa, né? Parece, mas é bondoso ou bondosa. Notice, parece notícia, mas é perceber ou notar. Office, parece oficial, mas é o termo usado para escritório, né? Temos ainda o famoso push, né? Push, que parece push, puxar, e quando você vai ver é empurre, né? Aconselha-se consultar um dicionário. Bom, isso dos cognatos é assim, conforme você vai usando, você vai manjando ele, você vai registrando. E aí, aqueles que você mais usa, você realmente não tem necessidade de procurar. Agora, quando você topar com uma palavra muito parecida com uma da língua portuguesa, que você nunca viu, aí é bom recorrer a um dispositivo eletroeletrônico que tenha um dicionário, recorrer a um dicionário físico, né, de papel, mas é sempre bom. Então, assim, uma das técnicas de leitura é fazer uso dos cognatos.
procurar no texto palavras cognatas para que vocês possam juntá-las àquelas que vocês conhecem, que aí não necessariamente cognatas, mas você conhece algumas palavras e você vai lendo aqui e ali, localizou as cognatas, juntou, e aí foi pegando o sentido da frase aqui e ali até conseguir interpretar o texto todo. Tá? Isso é o uso das cognatas. Nós temos o typography, seria a tipografia, né? Existem muitas pistas tipográficas, tá? Normalmente elas são elementos visuais, e elas, sim, nos auxiliam na compreensão do texto. Isso, os elementos, as pistas tipográficas, elas podem ser datas, números, tabelas, gráficos e etc. Negrito, itálico, todas as figuras, né? Imagens, tudo isso pode nos ajudar a interpretar um texto. Então é bom ficar de olho. Tá? Os recursos da escrita também são pistas tipográficas. Por exemplo, 3 pontos indica a continuação de uma ideia que não está ali exposta. Negrito dá destaque a algum termo ou palavra. Itálico também destaca um termo, é menos importante que o negrito. Aspas salienta a importância de alguma palavra. Parênteses introduz uma ideia complementar ao texto. Então, tudo isso deve chamar a sua atenção e você precisa ficar esperto para que isso lhe ajude a interpretar o texto, tá? Temos aqui o skimming, né? Consiste em observar o texto rapidamente, apenas para detectar assunto geral do mesmo, sem nos preocuparmos com detalhes. Para tanto, é necessário prestar atenção ao layout do texto, títulos, subtítulos, se houver cognatos, primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, bem como a informação não verbal, né? Figuras, gráficos, tabelas. Isso, basicamente, creio eu, que a maioria de vocês já faz. Isso a gente faz automaticamente. A gente pega o texto, a gente já passa o olho, já localiza a figura, já localiza nome de pessoa, de lugar, número, tabela, se tiver, então, figura, tabela, gráfico, isso salta aos olhos da gente, né? Então, isso, basicamente, vocês já fazem. Primeiro a gente olha o título, tenta entender o título para predizer a respeito do que o texto trata, né? Então, essas coisas a gente faz. Com relação ao scanning, busca-se por informações específicas do texto, com atenção voltadas apenas em identificá-las, ignorando outros detalhes. Consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação desejada. Alguns exemplos são o uso de dicionário para obter informação sobre o significado de palavras, a busca de um contato na agenda telefônica, a utilização do índice de um livro ou revista para encontrar um artigo ou um capítulo de interesse. Vocês fazem isso também nas mensagens de WhatsApp. Às vezes você abre lá, tem 30 mensagens no grupo, você ficou algumas horas sem olhar, tem 30 mensagens, você não lê uma por uma, né? Você vai passando assim rapidamente para tentar ver se tem algum assunto ali importante, e aí você passa os olhos rapidamente. Quando você identifica que tem algo ali que chama a sua atenção, aí você para ler com calma. Isso a gente faz naturalmente, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Bom, passando aqui para a página 6. Ok, você já teve a oportunidade de reconhecer os gêneros textuais, a sua consciência quanto ao formato, conteúdo e intencionalidade ajudará você não só na aplicabilidade das estratégias, mas também contribuirá na realização de leitura mais direcionadas e eficientes. Uma vez que, em contato com o gênero, você ativará seu conhecimento prévio, suas vivências acumuladas ao longo da vida, assim será possível localizar informações mais rapidamente e escolher as melhores estratégias. Quando fala em escolher, não significa que você para e fica assim, deixa eu ver, que estratégia eu vou usar aqui? Como é que eu posso dizer? Deixa eu prestar atenção. Acho que vou utilizar o scanning dessa vez. A gente não faz isso, né? A escolha é feita automaticamente conforme você começa a interagir com o texto. Rapidamente você percebe o que é mais prático de ser usado ali, tá bom? Vamos
ao momento de consolidação da aprendizagem. Para continuar na trilha, leia o texto a seguir. Vamos ao texto 1. O texto diz assim: Are online real friends? Are online real friends? Seria alguma coisa do tipo, você tem alunos reais online? Você acha que dá para ter uma amizade real online? Aí o texto, e vou ficar nisso, viu? Porque o texto é base da nossa tarefa. O texto diz assim, e aqui é o lead do texto, né? Vocês estão vendo que está em negrito. Ó, negrito aqui no primeiro parágrafo. Ele é o lead. O que é o lead? Seria um pequeno parágrafo resumindo, dizendo a respeito do que é todo o texto. Tá? Então, aqui nós temos o texto inteiro, pode ser uma reportagem, uma matéria de jornal, de revista, e aí nós temos aqui o lead. Esse lead é como se fosse um pequeno resuminho para dizer a respeito do que o texto trata. Vamos lá? Through video games, fandoms, and social media, you are interacting with cool people around the world. But can these virtual connections ever truly compete with an in-person bond? Aqui, basicamente, a ideia de que você usa diversos meios para estar virtualmente conectado a pessoas. Mas eles questionam se essa conexão é válida, né? Vamos aí sim para a matéria. Friendship is a mutual connection between people who make time to offer each other honest advice and support. Frankly, it's absurd to think that friends made online aren't able to fulfill that duty. Our general... Deixa eu subir aqui um pouquinho, peraí. Nossa, passei demais. Um minuto, viu, pessoal? Que uma hora aqui tá me dando um pouquinho de trabalho. Aí. Our generation thrives online, and digital communication is the norm. Despite seeing some friends in person during school, we get most of our updates on their lives the same way we do with friends who live 3 states away, by viewing what they post on social media. The reality is, friends can't physically be with you all the time, which eradicates the possibility of receiving their reassurance and guidance at the exact moment you need it most. But these features of friendship don't have to be offered in the flesh. Tests and even likes and shares giving us the ability to bring our support system with us everywhere we go, offering convenient ways for friends to bond and share each other on through all of life's successes and setbacks. Mais based on my experience, online friendships offer a level of authenticity that in-person friendships cannot. Because people can't see the reaction to their words, they tend to have to filter online. So you get to know them for who they really are. Plus, the internet allows us to talk to people we want to associate with without a social structure like school, forcing us to fit it in groups. Essa parte é bem interessante do texto. And I'm glad I did. My online friendship mean a lot to me because I am able to express myself with people who understand what I have to say. It builds my confidence and makes me feel loved.
at the end of the day. That's all I could ever ask of a good friend. Esse texto aborda uma série de itens que a gente já até, de certa forma, a gente já até discute, né? Que seria a formação de amigos virtuais, de amizades virtuais, né? A pouca possibilidade de termos a presença física dos nossos amigos o tempo todo, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia. Então, a gente não tem a presença física dos nossos amigos, né? Até dos nossos parentes, a gente não consegue estar perto o tempo todo de todo mundo. Mas essa formação depende de uma, como é que eu posso dizer? Não é companheirismo, depende de um acordo entre as duas pessoas, né? Nos quais a amizade está sendo formada, delas agirem como verdadeiros amigos. E uma vez atrás de uma tela de computador, a gente não tem como saber se a pessoa está realmente sendo. Estou tentando me irritar aqui na cadeira. Se a pessoa está realmente sendo sincera com a gente, né? Eu costumo até brincar com, com vocês, quando tem algum texto que fala a respeito de mídia social, de rede social, eu costumo dizer o seguinte: muitos daqueles likes que aparecem lá numa postagem sua, a pessoa às vezes deu like, curtiu, e por trás está falando assim, Ave Maria, foto antiga, e posta direto, mas o likezinho está lá para você achar que a pessoa curtiu aquilo. Então, assim, é bem complicado. Assim como um relacionamento também entre duas pessoas, uma amizade de duas pessoas ao vivo. É, face a face, às vezes você até consegue perceber se um amigo está agindo com falsidade para com você, né? Você consegue alguns sinais, alguns sinais se fazem presentes, tá? Alguém levantou a mão, deixa eu ver. Fala, quem foi? Pode ir. Ô, Luciano, mas também, Luciano, nesse caso aí, a probabilidade de ser alguém não real ser na realidade é muito mais fácil do que no online. Porque na maioria das vezes online, você não pega pra ser tanto amigo, mas sim colega, tá ligado? Aí, nesse caso, nos amigos que você tem, pode ser amigo tudo falso, entendeu? E pode ser que você encontre um amigo verdadeiro em jogando algum jogo ou em alguma rede social, entendeu? Claro. Assim, uma coisa a gente tem como certo. O amigo que é verdadeiro, ele vai ser verdadeiro em qualquer meio, face a face, via internet, ele vai ser um amigo verdadeiro. O amigo que quer ser falso, ele vai ser falso. Não importa de que forma, né? Eu costumo dizer que as redes sociais elas têm um pequeno problema que algumas pessoas não têm filtro numa rede social. Quem foi que falou comigo que eu não consegui pegar o nome? Foi, Quem foi? Luan. Luan. Pois é, Luan. Veja só, um amigo seu, quando ele quer ser falso, ele vai ser falso de qualquer jeito, tá? A diferença é que, olhando para a cara do cara, você pode perceber algumas coisas. Enquanto via internet, fica um pouco mais complicado. Mas quando a amizade tem que ser verdadeira, ela vai ser verdadeira em qualquer lugar, né? O problema de rede social é que rede social é um mundo à parte, né? As pessoas, às vezes, são felizes até demais nas redes sociais, coisa que a gente sabe que não acontece muito, que não acontece. Ninguém é feliz demais, em compensação, ninguém é triste demais, né? Bom, fizemos a leitura do texto Are Online Real Friends, tá? Eu vou parar essa apresentação aqui para eu poder partir para o roteiro. Roteiro, 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 roteiro. O roteiro vai chegar aí para vocês para a gente poder partir para eu encaminhar a tarefinha dessa semana. Chegou aí. Então, semana 7, de 26 a 30,
do 4, né? Trilha 3. Aí nós vimos explorando a trilha, né? O restante dela, cognates, typography, skimming, scanning. Vimos o texto Are Online Real Friends. E aí nós vamos para a tarefa. Qual é a tarefa? Faça um relato em português de até, isso significa que é o máximo, tá? 15 linhas sobre a compreensão do texto Are Online Real Friends. Minha sugestão é que vocês, com o caderno de apoio na mão, leiam o texto novamente, né? E vá anotando as principais ideias, os principais pontos que chamaram a sua atenção. Uma vez com esses pontos anotados, você faz um relato dizendo o que você achou do texto, se o que o texto está lhe dizendo, se o que o texto tentou lhe dizer condiz com o que você acredita, ou se você concorda ou discorda, e justifica, concordo por isso, discordo por aquilo outro. Então, é isso, é um relato para você dizer, ao invés de responder questões, você elabora um texto, né, de até 15 linhas, dizendo o que você achou do texto. Você concorda, se não concorda? Basicamente é isso. Alguma dúvida? Pode colocar aí no chat sim ou não. Não. Meninas, alguma dúvida? Eu vou parar essa apresentação aqui. Então, alguma dúvida sobre a tarefa? Oi, Catarina. Eu tenho uma dúvida, mas é em relação à atividade que você passou semana passada, sobre tópicos frios. Aquela atividade... Espera aí, Catarina. Vamos fazer assim? Eu vou finalizar aqui, tá? E você permanece na sala. Tá bom? Tá, ok. Aí, assim que terminar, eu lhe respondo. Tá bom? Veja só. Eu vou disponibilizar para vocês um formulário lá no Google para que vocês insiram esse texto da semana 7. Tá certo? E aí agora isso vai me levar a fazer um pedido. Toda vez que vocês tiverem disponível um formulário do Google para inserir a tarefa, por favor, insiram a tarefa no formulário. Certo? Eu estou corrigindo tarefas e tal, e assim, tá bem complicado, porque tem aluno que tá me mandando um arquivo anexo, que é a foto, que é o arquivo digital que ele fez lá no Word, salvou. Ele tá me mandando, às vezes chega para que eu tenha que pedir uma solicitação para poder abrir o arquivo. Às vezes vem, a foto tá deitada, né? Eu preciso baixar e girar a foto para poder corrigir. Às vezes a foto não fica muito clara, muito legível. Então, assim, se tiver o formulário, manda no formulário. Se não, fazer o quê? Tira, veja se a foto ficou boa, tente aproximar o máximo possível da folha, do caderno, tá? Que é para facilitar a correção. Verifique, teve aluno que me mandou 2 fotos da mesma. E até, para alguns eu até mandei assim, está faltando a tarefa 1, ou está faltando a tarefa 2, de tal semana. Eu tenho até, eu creio que o aluno fez a tarefa, mas na hora de mandar as fotos, ocorreu dele mandar mais de uma. A gente tem o hábito de, com o smartphone na mão, a gente tem o hábito de tirar 2 fotos da mesma coisa, né? Eu tenho certeza que tem aluno aí que ficou uma tarefa ali faltando, ele está com essa tarefa pronta, mas na hora de enviar, acabou mandando 2 fotos de uma tarefa só, tá? Bom, falando nessas tarefas, eu vou projetar uma tela aqui para vocês, para eu explicar um negócio que eu comecei a fazer nesse final de semana, que eu achei mais fácil, e deixa eu dar um zoom aqui na tela que vai chegar para vocês, para vocês poderem... Eu acho que tá, eu não sei se está muito legível aí para vocês, tomara que esteja. Tá dando para ver aí legal ou quer que aumenta? Tá dando para ver. Bom, beleza. É o seguinte, eu vou mandar para os líderes de sala, tá? E vou pedir aos líderes para divulgar no grupo da sala de aula
Eu não vou eu não vou colocar essa informação no grupão geral do segundo ano, porque eu acho que os alunos do segundo A que não fizeram essa ou aquela tarefa, diz respeito a ele na turma dele, né? E quando você joga lá no grupão, o aluno do segundo B pode olhar, do segundo C, eu não acho isso muito interessante, pelo menos eu não gosto. Eu gosto de tratar o assunto assim, meu assunto é com o segundo A, eu vou tratar com o segundo A. Do segundo B, o segundo C, se eu não tenho esse problema, eu não preciso falar com eles a respeito, né? Quando aparecer um outro diferente, eu vou tratar com eles, e se não for o caso do segundo A, não trago. Eu montei essa ficha aqui, essa é a do segundo A, mas tem uma do B e uma do C também, e aqui nós temos o nome dos alunos, igual aqui, ó, Alana Marques da Silva, tá? Esse acesso aqui é para saber se a pessoa acessa a internet, então vocês vão encontrar um X ou um OK, significa que o aluno tem acesso, tá? Significa que o aluno tem acesso à internet. E aqui nós temos as semanas todas, a S1 semana 1, S2 semana 2, S3 semana 3, assim por diante. Só aqui no 5 que nós temos o S5, que é a da semana, e o S5 SA, que foi o sábado letivo, né? E aí nós temos aqui mais embaixo T1 e T2, tarefa 1, tarefa 2. A maioria das semanas teve 2 tarefas. A semana que teve uma tarefa só, eu estou registrando o X como nas duas, né, que é a frequência da pessoa. Lembrando, a frequência de vocês é dada na realização das tarefas. Então, por exemplo, a Alana, ela tem acesso à internet, André Vinícius não tem, isso é exemplo, viu? Ari Edson tem. Na semana 1, eu dei aquele questionário de reapresentação, a Alana respondeu e a Ari Edson também respondeu. Na semana 1 ainda teve aquela autoavaliação, perdão, aquela avaliação diagnóstica, né? A Alana respondeu, a Ari Edson não. Tá? Semana 2, os dois responderam as duas coisas. Semana 3, a Ari Edson respondeu tudo, a Alana só respondeu a tarefa 1, ficou devendo a tarefa 2. Eu vou mandar essas fichas para os líderes e eles vão divulgar no grupo. O que você vai fazer? Olha seu nome, verifica lá quais tarefas estão faltando e veja o que é que aconteceu, tá? Volto a dizer, a tarefa vale a frequência. Se eu mandei 14 tarefas e você tiver as 14 prontas, você tem frequência de 100%. Se você fez 13, você tem uma falta. Se você fez 10, você tem 4 faltas. Porque aí cada tarefa que você deixou de responder é como se você tivesse faltado a uma aula, tá? Aí a Lana vai lá, poxa, eu fiz tudo aqui, tá faltando essa tarefa 2, semana 3. Vai lá no Google Sala de Aula, abre a semana 3, a atividade da semana 3, vê que tarefa 2 é essa e vê se você me mandou. Vou falar por vocês do segundo ano, tá tendo alguns casos estranhos. Por exemplo, o arquivo chegou para mim, mas o status do aluno tá lá como atribuído ou pendente. E o arquivo tá lá. Eu abro, olho, tô dando a frequência. Então, alguns até me mandaram mensagem, Luciano, minha atividade chegou, porque eu não tô visualizando aqui, eu não recebi a mensagem de que foi entregue. E a mensagem chegou para mim, a tarefa chegou para mim. Outros não fizeram, a mensagem não chegou para mim, a pessoa não viu. Teve gente que colocou tarefa na semana errada, né? Aconteceu isso também. Então, assim, eu vou mandar essa listinha para vocês ao longo da semana. Peguem, verifiquem o que é que está faltando e faça, tá certo? Alguma dúvida aí? Ó, o caso aqui de Ari Edson, na semana 2, está faltando isso aqui é o quê? Manda mensagem para Luciano, Ari Edson mandou, Luciano, manda lá no WhatsApp, Luciano, o que era a tarefa 2 da semana 1? Ô, Ari Edson, era o formulário da autoavaliação, perdão, era o formulário da avaliação diagnóstica. Era, então eu vou lá responder. Aí vai lá, acha o formuláriozinho, abre e responde. Quando Ari Edson enviar que chegar para mim, eu, vou pontuar o xizinho lá, né? Como vocês sabem, as atividades, elas são assíncronas, né? Então, o aluno pode fazer quando ele
quando ele tiver a disponibilidade para poder fazer. É evidente que a gente precisa cumprir prazos, mas ele pode fazer quando ele achar mais fácil o tempo para ele. Tudo bem? Isso será encaminhado para os líderes, eles vão botar na sala, e é isso. O segundo aviso que eu queria dar é o seguinte: vocês vão ter, eu vou deixar ao longo da semana, vou colocar 2 formulários para vocês referentes a 2 provinhas, tá? Vocês precisam ter no mínimo 2 notas. Eu vou colocar uma de gramática, gramática é simple present e present continuous, as questõezinhas, perguntinha com as alternativas, você vai lá, marca a resposta, tá? Na hora que você concluir, ele já lhe dá a sua nota. E um de interpretação de texto. Vou pegar um textozinho, colocar lá, colocar as questões referentes com alternativas e tal. Na hora que você terminar de responder, que me enviar, você já recebe a nota. Com isso, a gente vai fechar nota e frequência de vocês, tá bom? Gostaria de pedir a quem não foi ainda lá no chat, dá um pulinho lá e coloca presente, tá? Por favor, para a gente marcar. Vou interromper a gravação da aula. Goodbye, see you next week.